Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou CMO e cofundador da Leadster e hoje eu quero te explicar por que você pode estar perdendo até 60% do seu investimento em mídia paga. E com isso, eu quero trazer um pouco da nossa experiência com geração de leads em mídia paga nos últimos 3 anos. Primeiro, eu quero trazer um pouco de números do que a gente já fez. Então foram mais de 3 milhões e 600 mil leads gerados em 2022, mais de 199 milhões de pessoas impactadas pela nossa plataforma e mais de 2.008 sites já usam a nossa metodologia para aumentar a geração de leads qualificados pelo seu site. E agora eu queria trazer um pouco do cenário de mídia paga que a gente vê agora em 2023. O primeiro ponto foi o aumento da concorrência. Então a gente vê que mais de 50% das empresas começaram a investir no digital, isso é um dado da HostGator, e mais de 13 milhões foi o aumento em anúncios no mercado digital de 2020 para 2021. Então a gente vê um aumento muito grande do número de empresas anunciando no mercado digital. E o segundo ponto é sobre canais. Então, na operação de mídia paga, é sempre bom a gente ter várias opções de canais para a gente conseguir alocar nosso investimento. Porém, não é esse cenário que a gente vê acontecendo aqui no Brasil. Então a gente vê um número muito alto de empresas anunciando, o número de usuários nas plataformas acaba crescendo junto, né, com a digitalização, o aumento do uso de smartphones, né? Porém, o número de canais continua praticamente o mesmo. Então, se a gente for parar e olhar para a nossa operação e dos nossos concorrentes, a gente fica refém de 3 principais canais: Google, Facebook e LinkedIn, em alguns casos de empresas B2B. Então, o número de opções para a gente conseguir anunciar e atingir a nossa persona está cada vez mais concorrida e com o mesmo número, ou seja, a gente falta opções novas para a gente conseguir aumentar o nosso investimento e aumentar o nosso resultado. E a gente sabe que a mídia paga é um grande leilão, então a gente vê que com esse aumento das empresas anunciando e os canais continuando de maneira estável, ou seja, os mesmos canais, a gente tem uma grande inflação da publicidade. Então aqui um dado, né, que saiu no Estadão, o aumento percentual da publicidade nos custos de CPC, custo por clique, a variação que está ocorrendo nas empresas de varejo e também nas outras empresas. Então todo o mercado está sendo impactado por esse grande aumento da concorrência e os canais que a gente tem para anunciar continuam os mesmos. Então corre um grande desafio de custos e com isso a gente também tem aliado ao aumento de custos e ao aumento das empresas anunciando o excesso de informação. Então a gente sabe que um usuário hoje na internet é impactado por mais de 362 anúncios em um só dia. E desses 362, apenas 153 são notados e 12 têm algum tipo de engajamento. Então a gente percebe que o usuário, além de estar cada vez mais difícil de impactar essa pessoa, o número de informações, o número de anúncios que ele está recebendo está muito alto, ou seja, um excesso de informações que acaba que ele não tome nenhuma decisão e acabe não clicando no seu anúncio. Então é um cenário bem mais competitivo e desafiador para as empresas atuarem com a mídia paga no Brasil. Então, para fechar o cenário, a gente tem esse aumento da concorrência, a falta de canais novos para a gente anunciar e essa escassez da atenção causada pelo esse excesso de informação levam a gente a ter um aumento geral nos custos de aquisição. Então aqui é um dado da Profitwell que mostra o aumento do CAC, né, que seria o custo para adquirir um cliente, aumentando, né, de forma bem expressiva nos últimos 6 anos aqui. Beleza, e dentro desse cenário, né, vocês podem me perguntar o que a gente pode fazer para resolver, né, para otimizar nossa operação e gerar mais resultado. E com isso, a gente parou para analisar qual que é o processo de geração de leads atual das empresas. Então a gente vê que a gente faz um alto investimento para trazer acessos ao nosso site, ou seja, faz investimento em mídia paga, muitas vezes investimento em acessos orgânicos também, ou seja, monta uma operação de conteúdo para trazer mais acessos para o blog e ranquear organicamente no Google. A gente faz a captação do lead dentro do nosso site e direciona esse lead para o time de vendas. Porém, a gente encontrou uma oportunidade nesse processo. Então a gente vê que hoje as empresas no Brasil utilizam formulários ou botão no WhatsApp para realizar essa captação do lead. E aqui eu queria trazer alguns pontos do porquê que o formulário não é a melhor opção de captação de leads. Então aqui tem alguns dados que 81% das pessoas, um dado que 81% das pessoas já abandonaram o formulário recentemente, dado da The Manifest. 5 é o tamanho de campo médio de um formulário, ou seja,
Quanto mais campos a gente coloca no formulário, menor é a nossa taxa de pessoas que respondem esse formulário. Então a gente acaba perdendo muitas pessoas que poderiam se interessar, mas acabam saindo do nosso site por conta do alto número de campos, né? Devido à grande escassez de atenção, né? A pessoa não está tão presente quando ela acessa o seu site, então é o nosso papel como gerente de marketing, analista de marketing, captar essa atenção e captar esse lead da melhor maneira possível. E 26% é o aumento de conversão gerado ao tirar um campo de formulário. Então a gente tem um grande desafio aqui. Um formulário muito extenso, que a gente capta muita informação, faz o nosso visitante desistir e não preencher. E agora já um formulário com poucos campos, faz o nosso visitante preencher, porém a gente acaba não qualificando esse lead. Então o formulário ele acaba trazendo muito atrito quando a gente precisa qualificar esse lead e realmente colher perguntas essenciais ali no processo de vendas. E o botão do WhatsApp, que é uma opção que surgiu ali em 2020 e é amplamente utilizado pelos sites, tem um atrito baixíssimo. Então conseguiu resolver esse problema do WhatsApp, então conseguiu resolver esse problema do formulário. Porém ele acabou gerando outro problema. Então qual que é o desafio do botão do WhatsApp? O principal é a distribuição. Então, como possui um baixíssimo atrito o botão do WhatsApp, ou seja, eu coloco o botão do WhatsApp no meu site, toda pessoa que visitar meu site pode falar com o meu time de vendas. A grande questão é que eu não sei se esse visitante ele está interessado em comprar o produto da minha empresa, eu não sei se ele é um cliente, eu não sei se ele quer suporte para alguma outra dúvida, eu não sei se ele quer enviar um currículo. Então acaba que o nosso WhatsApp das empresas vira uma grande bagunça devido ao alto número de pessoas clicando e interagindo com o time de vendas das empresas, o que acaba fazendo que a gente perca muito tempo na operação de vendas e não saiba quais leads a gente deve priorizar e quais leads a gente deve deixar de lado ou passar para outro setor. O segundo ponto é a qualificação, ou seja, como eu abro um canal de contato direto com o meu time de vendas, eu não sei se esse lead é qualificado, se ele tem a intenção de comprar o produto no próximo mês ou nos próximos 3 meses, se ele possui, né, por exemplo, no caso B2B, um alto número de funcionários na empresa, é um cliente grande. Então, como o WhatsApp o atrito é muito baixo, ele acaba abrindo essa grande porta de entrada, causando essa perda de eficiência no atendimento comercial das empresas. E o último ponto é a interação com o pixel da mídia paga, ou seja, a gente sabe que na mídia paga é muito importante que todas as suas campanhas estejam configuradas com eventos de conversão. O WhatsApp, pelo fato de ele enviar muitos eventos de conversão para o seu pixel, em alguns casos até as empresas não acabam nem configurando esse evento de conversão para o Google e para o Facebook, acaba que ele, ou no pior caso que não está configurado, o Facebook não entenda quais são os seus melhores leads, ou seja, a gente não dispara esse evento de conversão, ou quando dispara esse evento de conversão, dispara para leads que não são necessariamente qualificados, o que causa que as suas campanhas não vão estar sendo otimizadas para os melhores leads, para os leads mais qualificados. Já o formulário, a grande questão é que ele envia poucos eventos, ou seja, quando eu quero qualificar meu lead, coloco um formulário com... Quando eu quero qualificar meu lead, coloco um campo com 6 perguntas, acaba que eu envio poucos eventos de conversão para o Facebook e para o Google e também gero poucos leads para o meu time de vendas. E aí acaba que minha operação de mídia acaba que a nossa operação de mídia paga não está 100% otimizada utilizando essas duas ferramentas. E aliado a esse ponto, né, dessa oportunidade que a gente encontrou dentro do site das empresas, a gente observa que em 2023 o principal desafio do marketing é gerar mais leads qualificados. Então a gente vê que por conta desse grande cenário de mídia paga e aliado às ferramentas que não estão cumprindo e auxiliando as empresas nesse cenário, acaba que ainda é um grande desafio para as empresas gerar mais leads qualificados. E a palavra da vez de 2023 é eficiência, ou seja, como os custos estão aumentando, como o resultado está cada vez mais difícil de ser atingido e a escassez da atenção das pessoas está cada vez menor, ou seja, está cada vez mais difícil ter o visitante, ter a atenção dele, ter o rapport com o time de vendas, como que eu faço para fazer mais com menos, né? Com menos recursos? Então, eficiência é a palavra da vez em 2023. E para resolver esse problema, a gente precisa de uma nova forma de captar leads que esteja alinhado com esses novos desafios, ou seja, que consiga capturar a atenção desse visitante que está disperso na internet, consiga qualificar esse lead para ele entrar em contato com o time de vendas e também esteja sincronizado com as nossas campanhas de marketing para que a gente consiga aumentar nossos resultados dentro da plataforma, para que a gente ofereça mais inteligência para nossas contas de anúncio.
E para isso, eu gostaria de introduzir o marketing conversacional, que nada mais é do que uma metodologia que possibilita a gente aumentar nossos resultados porque está alinhado com esses novos desafios. Ou seja, com o marketing conversacional, a gente consegue capturar essa atenção do visitante que está cada vez menor na internet, consegue qualificar esse lead para, após isso, enviar para o time de vendas e também está 100% integrado com as nossas plataformas do Facebook e Google Ads para que a gente envie sinais qualificados para as nossas plataformas. Aqui eu queria passar por alguns pontos. O primeiro, a captação da atenção dos visitantes, ou seja, a gente consegue, via marketing conversacional, abordar os visitantes que estão dentro do nosso site de maneira personalizada e proativa. Ou seja, eu não espero esse visitante tomar ação e conversar comigo. Eu consigo entender qual o interesse que ele possui e aí eu abordo ele de maneira personalizada e proativa dentro do site. Conversa de forma automática, ou seja, através de perguntas personalizadas, a gente consegue qualificar esse lead para só depois enviar para o time de comercial, ou seja, quando esse lead chegar até o time de vendas, ele já vai ter informações sobre qual o interesse dele, qual produto ele possui, qual o tamanho da empresa, ou seja, a gente pode configurar perguntas para enviar essas informações para o nosso time de vendas ter uma abordagem mais assertiva no processo comercial. E o ponto 3, conversões qualificadas para mídia paga, ou seja, através do marketing conversacional, como a gente está fazendo um grande filtro aqui no início da jornada, a gente consegue enviar eventos personalizados, qualificados para as nossas plataformas, como o Facebook e Google Ads. Então acaba que a gente perde essa questão da poluição que o botão do WhatsApp e o formulário podem gerar nas suas plataformas digitais. Aqui eu trago algumas pesquisas globais sobre o impacto do marketing conversacional na operação das empresas. Então foi uma entrevista feita com mais de 503 profissionais, com a aplicação do marketing conversacional fora do Brasil, que já está sendo amplamente utilizado. Ou seja, 54% dos entrevistados perceberam um aumento dos leads qualificados, 43% um aumento no ROI de mídia paga, 43% também uma diminuição no ciclo de venda e 49% um aumento no engajamento no site. Ou seja, como o marketing conversacional consegue abordar o seu visitante de maneira proativa e também personalizada, adiantando muito o processo comercial, a gente consegue ter números como esse, ou seja, mais alinhado com o nosso investimento de mídia paga e mais alinhado com o nosso processo comercial, porque a equipe de vendas não precisa perder tempo com leads que não são qualificados ou leads que nem desejam, comprar o seu produto ou serviço, estão querendo suporte ou já são clientes. Então, essa distribuição de leads é essencial para a gente conseguir esse aumento e diminuição do ciclo de venda de cada visitante. E aqui entrando de forma mais prática, ou seja, a gente consegue gerar mais leads abordando de forma proativa e personalizada, ou seja, para capturar a atenção desse visitante que está disperso na internet. Então a gente consegue personalizar a abordagem para cada visitante do seu site de acordo com a campanha de origem. Então se você usa o Google Ads e tem uma campanha, por exemplo, de cotação de peças, por exemplo, você consegue identificar quais leads vieram dessa campanha e abordar eles de forma personalizada no seu site falando sobre cotações. Ou, por exemplo, no Facebook Ads, se você fez uma promoção, por exemplo, em uma data específica, você consegue entender que esse visitante clicou naquele anúncio e quando ele acessa seu site, ele consegue abordar ele de maneira personalizada, correspondendo à nossa interação dentro do site com o objetivo que ele tinha, que ele clicou no seu anúncio. Então, a gente consegue fazer esse match, ou seja, a gente consegue ter muito mais atenção do visitante e muito mais retorno e engajamento dentro do site. Por páginas de acesso, ou seja, para o seu blog, por exemplo, você pode ter uma sequência de fluxos e chamadas inteligentes dentro do seu blog. Para as páginas de preço, para as páginas de cotação, de orçamentos. Então, para cada navegação do usuário dentro do seu site, você consegue entender o que ele está buscando e abordá-lo de forma personalizada. Por tempo de navegação, por dispositivo de acesso, ou seja, se ele está no mobile, desktop, a gente consegue personalizar essa abordagem também, e por canal de origem. E aqui, um pouco da demonstração do marketing conversacional atuando. Então imagine que aqui está dentro do seu site, aqui é a nossa plataforma conversacional, em que a gente vai abordando esse visitante de maneira personalizada e coletando os dados de contato dele. E após isso, após coletar os principais dados, a gente consegue qualificar esse visitante, ou seja, fazer perguntas sobre qual empresa ele fala, ou também qual o número de funcionários quantos funcionários ele possui na empresa, ou seja, a gente vai coletando informações para qualificar esse visitante para o seu time de vendas, ou seja, a gente consegue fazer condicionais. Então, por exemplo, se
Se esse visitante ele é uma empresa acima de 50 funcionários, a gente consegue distribuir esse visitante para um determinado WhatsApp. Por região, se ele falar de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente consegue validar os dados também, ou seja, validar o telefone desse lead, o e-mail corporativo desse lead, integrar com o WhatsApp. Então, assim que o lead é gerado, a gente envia todas as informações coletadas para o seu time de vendas, conecta com mais 100 sistemas de CRM, então você não precisa alterar o seu processo comercial para aplicar o marketing conversacional na sua empresa. E o quinto ponto, a gente também já consegue agendar uma reunião direto com esse lead, ou seja, eu abordo esse lead de maneira personalizada, vejo que ele é qualificado, quando ele for qualificado, eu já consigo integrar com o Google Calendar e já agendar uma reunião direto para o seu time de vendas. E por último, a gente tem os resultados, ou seja, com a nossa plataforma, você consegue visualizar quais são as suas taxas de conversão, quais são as melhores campanhas de marketing que você está fazendo, ou seja, quais os canais que mais performam para você de mídia paga. A gente consegue fazer testes AB, ou seja, testar qual a melhor abordagem, qual a melhor foto, qual o melhor estilo de conversa que o seu visitante mais engaja. Então a gente consegue fazer isso dentro da plataforma. A gente tem um BI comparativo com todas as empresas da base, ou seja, se você não sabe o que é uma boa taxa de conversão ou quanto você está acima ou abaixo do seu segmento, a gente consegue trazer o dado para você também. E também o principal aqui para a mídia paga é disparar eventos de conversão para o Google, para o Facebook Ads. Dessa forma a gente consegue munir o Google e o Facebook com informações qualificadas de conversão para que o Facebook e o Google entendam quais são os nossos melhores leads e continuem veiculando o nosso anúncio para eles, otimizando as nossas campanhas. E aqui um pouco dos resultados, né? Então aqui a gente tem um case do Rodrigo, que é da agência Lamp, que conseguiu melhorar os resultados da Log10 com um investimento 62% menor em mídia paga. Então o caso deles foi bem interessante, porque eles tinham um investimento em mídia paga mensal bem alto, e com a Litzer, aplicando o marketing conversacional, eles conseguiram reduzir em 60% o investimento e conseguiram um resultado ainda melhor. Ou seja, eles conseguiram reduzir em 70% o custo por lead e ter um aumento na taxa de conversão de 167%. Ou seja, um belo case sobre eficiência. Então a gente descobriu que o formulário e o botão no WhatsApp acabam que atrapalham muito a nossa operação de vendas, fazendo com que a gente não consiga ter mais resultado com o nosso investimento atual de mídia paga. E é isso que eu queria propor para vocês aqui. Então hoje a gente oferece 14 dias de teste gratuito para que você aplique o marketing conversacional no seu site e entenda como você pode gerar ainda mais resultado em relação ao botão no WhatsApp e formulários de contato que acabam atrapalhando muito a nossa operação de vendas e de marketing, como a gente viu aqui. Beleza? Então qualquer dúvida que você tiver, basta comentar aqui nesse vídeo que eu vou estar respondendo todos os comentários, e fica o convite para vocês acessarem litzer.com.br para vocês conhecerem um pouco mais a nossa proposta. Beleza? Espero que tenha ajudado e agregado vocês. Grande abraço, até mais.